amados, caríssimos. A liturgia, os textos litúrgicos deste 15º domingo, o tempo comum, colocam diante de nós, diante do nosso coração, um questionamento trago pelo próprio Senhor Cristo Jesus para fomentar ainda mais o nosso segmento, ainda mais a nossa missão que nós escutávamos e meditávamos na última semana. Nós vemos este evangelho, Cristo Jesus, diante de um homem que trazia consigo questionamentos. Um homem que no fundo do seu coração queria colocar Jesus à prova, queria colocar Jesus em más lençóis, mas recebe de Cristo Jesus uma resposta sincera, firme e fiel. Primeiro aquele homem questiona: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Como fazer para herdar o reino dos céus? O que devo praticar? O que devo colocar em ação? E o próprio Senhor Jesus Cristo faz aquele homem tirar do seu próprio coração, do seu próprio conhecimento, do seu entendimento, a resposta. O que está escrito na lei? O que você lê, já que é mestre da lei, já que é conhecedor da doutrina? O que está escrito? E aquele homem recorda o mandamento do amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, toda a tua força, toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. A lei, o mandamento do amor. Isso que é preciso observar. Isso que é preciso viver para herdar a vida eterna. Jesus confirma dizendo: tu respondeste corretamente, faze isto e viverás. Aquele homem que desejava colocar Jesus em dificuldades, recebe uma resposta clara e concreta daquilo que perguntou, mas ao mesmo tempo não se sente justificado diante daquilo que queria fazer com Cristo Jesus. A princípio, o Senhor Jesus nos aponta e nos direciona ao amor, amar a Deus e ao próximo. Uma realidade unida completamente à outra. Não há como amar o próximo se eu não amo a Deus. E não há como amar a Deus sem corresponder esse amor de Deus por nós, amando o nosso semelhante, amando aqueles que estão ao nosso lado, sendo sinais desse amor, da graça de Deus. Mas aquele homem procura se justificar diante da resposta de Cristo Jesus. Senhor, e quem é meu próximo? Se eu preciso amá-lo, quem é o meu próximo? Um questionamento tanto quanto raso, poderíamos assim compreender e entender. É fácil sabermos quem é o nosso próximo. Se nós temos uma vida de oração, de espiritualidade, se nós conhecemos a Sagrada Escritura, se nós temos o conhecimento do que Cristo nos ensina, nós sabemos quem é o nosso próximo. Todas as pessoas criadas por Deus e colocadas neste mundo. O próximo não é somente aquele a qual temos afinidade familiar, amigos, conhecidos, mas todas as pessoas que Deus coloca neste mundo. As boas, mas também as ruins. As pessoas ruins também são próximos, segundo o mandamento do amor. E a estas também devemos nós manifestar no nosso coração o amor. Aquele homem procura justificar-se, porque, como conhecemos, os mestres da lei, os fariseus, aquele povo, naquele tempo, carregavam consigo muitas chagas e haviam muitas adversidades, pessoas, raças que não se davam com outras pessoas, outras raças. Enfim, não diferente os mestres da lei, dos fariseus, que não acolhiam no meio os samaritanos. Depois Jesus nos diz da parábola do bom samaritano. Os mestres da lei, os fariseus, não se davam com os samaritanos. Os judeus não acolhiam aqueles pelos quais tinham de impuro. Mas Jesus sabe destas realidades. E por isso, ao
ser questionado por este homem que quer mais uma vez colocar Jesus em dificuldades, quem é o meu próximo? Jesus nos conta a parábola do bom samaritano. Nós conhecemos muito bem, nós compreendemos, mas muitas vezes nós não vivemos esta parábola. Jesus conta esta parábola para que as pessoas possam, através desta realidade, compreender a profundidade e a verdade, acima de tudo, do mandamento do amor a Deus e ao próximo. Não é apenas mais uma historinha contada, mas cresce, é baseado em fatos concretos que aconteceram. É um homem espancado nas mãos dos assaltantes a caminho de Jericó, de Jerusalém para Jericó, e cai à beira do caminho, então, com as suas feridas, com os seus machucados. E passam por aquele homem 3 pessoas, 3 homens, um sacerdote, um levita, um samaritano. O sacerdote, conhecedor da lei, que estava no templo o tempo todo, ministrando a graça de Deus. O levita, que também tinha o seu conhecimento, que era usado como instrumento da graça de Deus. E o samaritano, aquele ferido, chagado, por ser excluído de muitos e muitas realidades. Aquele qual a maioria das pessoas não acolhiam, apontavam o dedo. Que carregavam consigo as chagas da rejeição, poderíamos assim dizer e compreender. Os 2 primeiros passam, avistam aquele homem. Todos eles viram aquele homem caído à beira do caminho. Mas o sacerdote e o levita passam para o outro lado, viram o rosto, ignoram aquela realidade por completo. Atitude que deve nos levar a uma reflexão. Depois vem o samaritano, que também vê aquele homem, mas diferentemente daqueles outros 2. Ele vê e ao ver, sente compaixão. 2 tipos de visões, meus irmãos e minhas irmãs, nós carregamos conosco na nossa fé e nossa vida. A visão material, física, que nos permite de fato ver as coisas, mas também temos a visão espiritual. Aqueles 2 primeiros homens tiveram a visão física, viram, escolheram passar longe daquele homem, escolheram não se sujar. Homem ferido, já quase morrendo, naquela cultura os mortos contaminam, então não vou nem me aproximar. Mas o samaritano, ele vê, também com os olhos físicos, mas sobretudo com os olhos da fé, os olhos espirituais. Chegou perto, viu e sentiu compaixão. Chegar, olhar e sentir. As realidades que diferenciam o samaritano daqueles 2 outros homens. Agindo como Cristo Jesus. Se nós olharmos como plano de fundo esta passagem, desta leitura, nós vemos a própria entrega de Cristo por nós. Ele que se encarna, vem a esse mundo, chega perto de cada um de nós, olha para cada um de nós, sente compaixão, assume em si os nossos pecados, as nossas dores e se entrega na cruz para nos salvar. O bom samaritano da humanidade, Cristo Jesus. E se Ele é nosso mestre e nós somos os seus discípulos, nós devemos seguir os seus passos. Buscar, termos as mesmas atitudes que este bom samaritano teve no caminho de Jerusalém para Jericó. Jesus está tocando no coração daquele homem, naquelas interrogações, na centralidade da questão. Como amar a Deus e, sobretudo, como amar o meu próximo. Não interessa saber quem é o meu próximo. O importante é saber como ser próximo do meu próximo. Nós conhecemos facilmente, como disse anteriormente, quem são os próximos, mas muitas vezes nós não sabemos ser próximos de alguém. Não agimos como samaritano. Quantas e quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos como esse sacerdote, como esse levita, que vê a dificuldade do próximo, que vê as dores, que vê as fraquezas, os erros, os pecados, mas preferimos virar o rosto, virar a cara
passar longe para não se contaminar. Quantas vezes nós deixamos a dureza do nosso coração, o egoísmo, nos afastar da centralidade da nossa vida, não amando o nosso próximo como deveríamos, e por consequência, também não amando a Deus, porque se eu não amo meu próximo, eu não amo a Deus. Porque quem ama a Deus faz a sua vontade e vive plenamente no caminho. Isso Jesus nos diz em outras passagens do Evangelho. É preciso, meus irmãos, olhar para dentro do nosso coração. O egoísmo que nos impede de agir, o egoísmo que nos impede de estender as mãos, o egoísmo que nos faz virar o rosto, virar a cara. É preciso ter a atitude de olhar, chegar perto e sentir compaixão. Mas sentir uma verdadeira compaixão, a compaixão sincera. Compaixão é justamente colocar-se no lugar do outro. Como esse samaritano fez, chegou perto, viu e se colocou no lugar daquele homem. Sentiu no seu próprio corpo as dores que aquele homem estava sentindo. Como Cristo Jesus sentiu no seu próprio corpo as dores de todos os nossos pecados. Ele que não tinha pecado, sentiu e pagou por todas as dores por nós. Compadecer-se é se colocar no lugar do outro, é se enxergar naquela condição daquela pessoa e escolher, então, ajudar, ser próximo, estar junto. Muitas vezes nós deixamos nos levar pela falsa compaixão, e isso também é um erro muito grande, quando nós achamos, não, estou vivendo o mandamento, estou amando a Deus, estou amando o meu próximo. Mas muitas vezes nossa compaixão não é sincera. Compaixão não é olhar, dizer, coitadinho, que difícil, Deus te ajuda, alguém vai te ajudar, fica firme, reza. Muitas vezes isso não é ser próximo, você está jogando para frente para que outra pessoa ajude. Você não está se colocando no lugar daquela pessoa. Quantas vezes nós fazemos isso? Vemos alguém em dificuldade, em tribulações, nós falamos, Deus vai te ajudar, fica firme. Coitadinho, está passando por dificuldade. A gente enxerga, a gente vê, mas escolhe passar do outro lado. Nós escolhemos passar longe, escolhemos não nos sujar. Não vou mexer, não vou me sujar, não vou me contaminar com estas realidades. O egoísmo do coração, que nos fazem ser como esses sacerdotes e levitas, que se afastaram daquele homem. É preciso, meus irmãos, enxergar, é preciso reconhecer o que Deus nos pede, para que nós não nos enganemos diante da nossa missão, para que nós não nos enganemos diante da nossa responsabilidade com Cristo Jesus, de amar a Deus e amar o nosso próximo, amar a Deus e ao nosso próximo. Sim, é difícil amar o nosso próximo. A primeira leitura de hoje, o Deuteronômio nos diz isso, referindo-se à palavra de Deus. Esta palavra não é difícil para quem compreende. Está dentro de nós, em nosso coração, em nossa alma, colocada por Cristo Jesus, o próprio Verbo encarnado que se entrega por nós. É ter o conhecimento e saber, meus irmãos, como estamos agindo com o nosso próximo. Estamos sendo verdadeiramente próximos, ou estamos nos fechando à graça de Deus? Estamos nos recusando a dar a mão, o auxílio necessário? Chegou perto, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele, fez curativos, derramou óleo e vinho nas suas feridas para curar, para aliviar a dor. Colocou o homem no próprio animal, levou a uma pensão onde cuidou dele. Deu as moedas de prata para o dono da pensão tomar conta. E ainda disse que ao retornar pagaria todos os gastos a mais. Olha, que belíssimo exemplo nós temos. Não é difícil para nós termos as mesmas atitudes. Não é difícil para nós estender a mão para quem precisa. Mas nós colocamos barreiras onde não existe. Colocamos impedimentos na graça de Deus que nos leva a ajudar o nosso próximo. Nós preferimos apontar o dedo, julgar o nosso próximo, do que dar as mãos. Nós vemos, enxergamos, mas preferimos apontar. É muito fácil para nós apontar o dedo para o próximo. É muito fácil para nós ver as feridas do próximo. É muito fácil para nós ver os erros, ver os pecados. É muito fácil para nós julgar as pessoas.
Mas é difícil nos colocarmos no lugar daquela pessoa. É difícil sentir o que aquela pessoa está sentindo. Passar pelo que aquela pessoa está sentindo. Porque nós não somos capazes de ter verdadeira compaixão como Cristo Jesus, como este bom samaritano. Ao detectar um erro no nosso próximo, no nosso semelhante, a gente facilmente já direciona o que a pessoa fez de errado. Critica, tece horrores sobre a vida do próximo. Mas não sabemos ajudar, não sabemos acolher, não sabemos compreender. Curar as feridas que o nosso próximo, que o nosso semelhante carrega consigo. Nós precisamos, meus irmãos, mudar a nossa compreensão, a nossa disposição diante de tais realidades. É preciso abrir o coração sinceramente para viver esse compromisso sincero de amar o próximo, de amar a Deus, de sentir verdadeiramente compaixão e agir com misericórdia. O mestre da lei, diante do questionamento de Cristo Jesus, de qual dos três foi próximo do homem, reconhece aquele que usou de misericórdia para com ele. Deus usa de misericórdia constantemente para conosco. Se fez próximo, se entregou por nós. E pede de nós todos os dias que façamos a mesma coisa, que sejamos como Ele, mas nós insistimos na dureza do nosso coração. Deixamos a natureza, a carne falar mais alto do que a alma, o entendimento, o coração. Deixamos a razão, muitas vezes, ser cegada pela emoção. A emoção fala mais alto. Não conseguimos pensar, não conseguimos raciocinar. E aí nós afastamos. Vemos a ferida e afastamos. Passamos para o outro lado, bem longe, para não ser contaminados. Mas é aí que nós nos enganamos. Não estamos nos contaminando com a ferida do outro, mas estamos nos contaminando conosco mesmo, no nosso egoísmo, na dureza do nosso coração, fechando a graça de Deus. Se eu não amo meu próximo, eu não amo a Deus. Se eu não amo a Deus, não sou digno de estar no céu um dia, não sou digno de ser salvo, não sou digno da redenção de Cristo por nós. É compreender, meus irmãos, é preciso sairmos de nós mesmos, despojarmos-nos das durezas do nosso coração, dos nossos orgulhos, da nossa soberba, para estar na presença de Deus. Por fim, Jesus conclui: vai e faz a mesma coisa. Se desejas, lembra lá no início, herdar o reino dos céus. O reino dos céus, a herança eterna, é para aqueles que são fortes, que se fortalecem nesse caminho, que compreendem. O reino de Deus não é fácil. Não é fácil salvar a alma, não é fácil chegar ao céu, não é fácil viver o caminho de Deus. Mas não é impossível. Quantos e quantos santos e santas de Deus passaram pela mesma realidade? Quantos e quantos santos de Deus, inclusive, compreenderam e à luz desta passagem do bom samaritano, inclusive fundaram congregações voltadas a cuidar das pessoas mais necessitadas, idosos, enfermos, moribundos. Compreenderam profundamente o que Jesus dizia. E por que nós não conseguimos abrir o nosso coração para tais realidades? Porque nós continuamos com a cabeça dura diante daquilo que Jesus fala no nosso coração? Porque somos orgulhosos demais para acolher o amor de Deus. Se eu não acolho o amor no meu coração, eu não consigo transmiti-lo também ao meu próximo. Por isso, uma coisa está ligada à outra, amar a Deus e ao próximo. E nós possamos, meus irmãos, ter mais experiência de fé e profundidade com Deus. Peça a Deus que te faça ser mais compassivo com as necessidades alheias. Deixar de olhar para o próprio umbigo, para olhar também para as dificuldades alheias. Temos sim muitas dificuldades pessoais, sofremos sim muitas coisas, mas tem pessoas que sofrem muito mais, tem pessoas que passam por muito mais tribulações. E às vezes nós, exaltando a cruz pesada que estamos carregando, talvez não chegue nem um terço da cruz do seu irmão, do seu semelhante, e muito menos da cruz de Cristo. É ter, meus irmãos, a coragem de renunciar o próprio orgulho, o próprio coração, a própria dureza, para estar na presença de Deus. Aquele homem
chagado pela sociedade, um samaritano que é impuro, que não serve a Deus, um samaritano que é ruim de coração. Quantas e quantas chagas o samaritano carregava consigo, mas foi o único capaz de parar e ajudar aquele homem. Os outros, bem vistos pela sociedade, nem sequer pararam, passaram longe. Mas os que eram mal vistos, foi o que parou. Sejamos, meus irmãos, nós também, aqueles discípulos cristãos capazes de agir com misericórdia para com o nosso próximo. Peça a Deus que faça com que você quebre no seu coração todo o orgulho que te impede de ajudar e estender a mão para o seu próximo. Peça a Deus que te faça apontar menos o dedo e ajudar mais, julgar menos e amar mais, jogar menos pedras e dar mais suprimentos que saciam e curam o nosso semelhante. Peçamos a graça de Deus que transforme o nosso coração endurecido, segundo o coração de Cristo Jesus, o bom samaritano da humanidade que nos acolhe. São Paulo, na segunda leitura de hoje, na carta aos Colossenses, nos relembra Cristo Jesus, o primogênito enviado neste mundo como sinal da misericórdia de Deus. Sobre todas as coisas, sustenta-nos. Ele é a cabeça, nós, os membros, que compõem o corpo eclesial. E um corpo precisa estar de acordo com a cabeça, que é Cristo Jesus. Então, tenhamos, meus irmãos, a atitude de transformar as nossas atitudes. Não fiquemos presos naquilo que nos impede de viver a graça de Deus. Tenhamos a atitude de amar o nosso próximo. Busquemos todos os dias a conversão que é necessária dentro de nós. Relembre quantas e quantas vezes você agiu como o sacerdote ou levita do Evangelho. E peça para que Deus, para que você nunca mais faça a mesma coisa. Jamais vire as costas para quem necessita. Talvez um dia você possa ser o necessitado. E aí todas as pessoas vão virar as costas para você. E aí é tarde demais. Aquele a quem corresponde a graça e a misericórdia neste mundo, receberá a recompensa 100 vezes mais no céu. Aquele a quem se voltar contra Deus, Deus também se voltará no dia do juízo final. Compreendamos esta verdade. Esta palavra, que como nos lembra Deuteronômio, não é difícil demais, está dentro de nós. No nosso coração, nos nossos lábios, na nossa alma. Basta colocar em prática. Ame a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, toda a tua força e toda a tua inteligência. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Não deixe que o mundo te faça afastar destas realidades. Peça a graça de Deus de corresponder sempre a estes preceitos, amando sobre todas as coisas. Não é difícil demais quando nós escolhemos estar na presença de Deus. Não é difícil demais quando nós escolhemos o caminho de Deus, porque Ele nos auxilia, Ele nos suscita esperança, caridade, fé, cada vez mais. Se estamos com Deus, não seremos desamparados jamais. Isso nós devemos ter firme no nosso coração. Busquemos compreender, amar mais, julgar menos. Todos temos as nossas dificuldades, todos temos os nossos defeitos. Por isso, nós somos muito, nem um pouco dignos de julgar alguém. Quem julga é Deus, as nossas faltas, os nossos erros. Nós amamos de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma e entendimento. Peça a Deus a graça. Busque constantemente estar com o coração inteiramente reconciliado com a graça de Deus, para se aproximar dele na Eucaristia, o bom samaritano da humanidade que nos fortalece. Não tenha medo de buscar todos os dias a força necessária. Sejamos nós os diferenciais nesse mundo. Enquanto lá fora as pessoas estão sendo como sacerdotes e levitas, sejamos samaritanos. Que mesmo sendo atacados por todos os lados, chagados pela sociedade, fazemos aquilo que deveríamos fazer. Ver, chegar perto, ver e sentir compaixão, como Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.